Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Amém? Boa noite para você. Que o Senhor possa estar aí sobre a sua vida. E mais um dia, estamos vencendo aí mais um mês, né? A graça de Deus, já vamos para o 8º mês do ano. Olha só, né? E não sei onde você pensava em estar, né? No final do 7º mês do ano, mas você está aqui, você está ainda aí firme na caminhada, né? E o Senhor está sobre a nossa vida, está sobre você, em nome de Jesus. Eu quero levar você para Gênesis, no capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Graças a Deus. Deus possa estar sobre a tua vida. A ministração dessa noite, o tema é a multiplicação. Nós vamos falar sobre a multiplicação. Nós vivemos uma época, um momento, uma fase, onde parece que multiplicar não é uma opção, não é uma possibilidade. Nós viemos, o Ministério Peniel, vim caminhando já há alguns anos em multiplicação, abrindo igrejas, iniciando trabalhos. Há um tempo atrás nós estávamos praticamente a cada mês começando um novo trabalho. Cada mês, mês e meio, um novo trabalho. E agora, né, com esse tempo esse processo de afastamento social e assim por diante, por conta da epidemia, então várias situações normais de multiplicação, de crescimento, precisaram ser repensadas, né? Precisam ser reavaliadas. E muita coisa, como por exemplo, nós íamos fazer, né? Congresso de missões, congresso integrado, retiros, eventos, e todos eles com o propósito de criar uma ponte para as pessoas que ainda não têm Jesus, outros eventos, outras atividades com o propósito de edificar o corpo de Cristo, as pessoas aprenderem mais a respeito da palavra de Deus. Quando nós, por exemplo, estamos já caminhando há algumas décadas, né, na presença do Senhor, a gente acaba ficando preocupado porque nós tivemos várias lições de crescimento, de amadurecimento. E as novas gerações que vêm chegando não passaram por esse processo. E a gente tem sempre que estar muito atento, porque às vezes parece que aquilo que você sabe de uma forma já tão consolidada, todo mundo já sabe. Mas na realidade quem chegou, as novas gerações, eu me refiro não só do ponto de vista cronológico, né, como gente que nasceu na igreja, assim por diante, mas aqueles que nasceram em Cristo também no processo, não tiveram a oportunidade de receber o mesmo que a gente recebeu, com relação a finanças, batalha espiritual, conduta cristã e assim por diante. Então é um processo contínuo de discipulado, de instrução, de treinamento, de informação. Termina uma classe de líderes, começa outra. Termina um ciclo da FATEP, que é a Faculdade Teológica Peniel, tem que começar outro, e assim por diante. Porque as pessoas vêm, elas precisam aprender, precisam receber as lições para poderem estar equipados e preparados para o enfrentamento do seu crescimento, do seu avanço como homens de Deus, como mulheres de Deus. Amém? Então as coisas vão acontecendo. Não basta ensinar uma vez só. É toda uma vida de instrução. De instrução e de amadurecimento. E agora então, com esse tempo, você tem que reestruturar, você tem que repensar, você tem que continuar. E a igreja precisa continuar crescendo. Amém, pelo menos os daqui.
os de casa aí, né? Dá um joinha. Irmão, quem não quer que a igreja cresça é Satanás, é o diabo. Posso dizer para você, o diabo não quer que a igreja cresça. O diabo não quer que a gente batize mais de 1.000 pessoas no primeiro domingo de dezembro agora de 2020. Alguém perguntou, aí se a praia estiver fechada? A gente batiza no chuveiro, a gente arruma um lugar, mas a gente vai batizar. E a praia é gigante, dá para colocar um aqui, outro no canal 5, no canal 6, no canal 10, um outro na Praia Grande, outro na Guilhermina, o outro chegando em Mongaguá, e a gente batiza todo mundo, glória a Deus. Dá para dar um espaço de 1 quilômetro para cada um, ó. Até Peruíbe são 98 quilômetros, então dá para, colocando de metro em metro, um por um, a gente chega em Peruíbe, batiza todo mundo, e vai indo. E qualquer coisa a gente vai para o norte também, né? Vai para o litoral norte, vai até Ilhabela, São Sebastião, dando espaço de 1,5 metro cada um, a gente batiza todo mundo. Vamos continuar. A igreja precisa continuar se multiplicando e crescendo. Essa é a verdade. O que não pode crescer é essa iniquidade. O que não pode crescer é esse processo perverso de afastamento e de distanciamento daquilo que é a palavra de Deus. E a resposta está onde? No povo de Deus. Nos homens e mulheres de Deus que Deus tem levantado aqui, em nome de Jesus. A multiplicação. Gênesis capítulo 15. Eu quero ler para você. Versículo 1 até ao versículo 6. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Abrão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grande. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, o que me darás, já que hei de morrer sem filhos? O herdeiro da minha casa é Eliezer, o Damasceno? E Abrão prosseguiu: tu não me destes filhos, um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor: ele não será o teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegue contá-las. E acrescentou: assim será a tua descendência. E Abrão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Glória a Deus. Que coisa legal. O Senhor atribuiu a ele como justiça o crer no que Deus estava falando. Eu gostei muito desse momento, desse detalhe, porque Abrão estava procurando uma estratégia, procurando uma forma de poder fazer a gestão das suas impossibilidades. Deus chama Abraão, e se você for voltar um pouco, capítulo 12, 13, 14 de Gênesis, você vai encontrar o tempo onde Deus está falando com ainda Abrão, não é o Abraão ainda, dizendo que ele seria pai de uma nação, de uma multidão. E então eu vejo como o coração de Abrão é um coração que está buscando furar o bloqueio, romper o cerco. Olha que coisa gostosa, abençoada. Eu creio que é isso que nós precisamos para esse tempo. Ele não entrou num processo de desânimo ou de desgaste emocional, porque aquilo que ele queria na vida, que era ter um herdeiro, veja que ele está dizendo aqui, quando Deus diz para ele que ele vai ser pai de uma nação, ele está procurando um caminho. E ele diz: ah, Senhor, então o Damasceno, o Eliezer, aquele que foi criado na minha casa, aquele que foi criado como filho, ele vai ser o meu herdeiro e vai dar sequência àquilo que o Senhor está falando como promessa, que eu vou ser pai de uma nação. Você veja que ele, diante da sua impossibilidade, ele está tentando achar uma possibilidade, tentando achar uma resposta. Pastor Samuel, eu acho isso muito legal. Ao invés, ou talvez muita gente, que diante das impossibilidades, está entrando num processo cada vez mais negativo, cada vez mais pesado, cada vez mais distante de Deus. E Deus diz: não, Abraão. Você está indo por um caminho, mas não é esse. Você vai gerar. Você vai ter um filho. É o que vai proceder de você. Então, se hoje nós estamos falando aqui, talvez não só de um processo físico, mas de um processo espiritual, glória a Deus, aleluia, eu quero dizer isso sobre a sua vida,
Porque todos nós podemos gerar espiritualmente. Filhos e filhas na fé. Homens e mulheres de Deus. Abraão, eu vejo que dá algumas pistas muito boas para a gente. Que a multiplicação tem que nascer no coração do líder. Tem que existir primeiro no coração, antes de existir a multiplicação, ou desdobramento, ou a prosperidade, ou como queira chamar, no plano físico, no material. Você primeiro aceita aquilo que Deus colocou na sua vida, no seu coração, como promessa. Assim como José, que em toda a sua trajetória, ainda que com uma série de percalços e dificuldades, ele sai do presídio para poder interpretar o sonho de Faraó e acaba assumindo a posição como segundo no Egito e leva isso muito bem, cheio de graça, cheio de força, cheio de autoridade. Nós conhecemos a história dele. A Bíblia diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então guarda o teu coração. Por isso que existe um ataque tão violento com relação ao coração, falando das emoções, do sentimento, das impressões, de tudo aquilo que vem de dentro. Guarda o teu coração, meu irmão, para que o que seja o conteúdo do teu coração, sejam as sementes boas, seja aquilo que realmente vai levar você a crescer e a multiplicar. A multiplicação, então, nasce primeiro no coração do líder. Seja o líder de célula, eu falo aqui, o líder de célula ele tem que dormir e acordar pensando na multiplicação da sua célula. E quando ele pensa assim, ele já está de olho em alguém para ser o seu segundo, aquele que vai estar aprendendo para poder assumir a célula, para poder assumir a multiplicação. Se ele começa a pensar em multiplicação, só no momento onde não cabe mais ninguém naquela casa, naquele lar, ele perdeu meses e meses preciosíssimos. O coração dele já tem que ser um coração que se multiplica, tem que segurar. A multiplicação no louvor, nas crianças, na intercessão, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância, a multiplicação acontece primeiro no coração daquele que está à frente. Senão o negócio não vai. Nós precisamos começar a existir um fogo no nosso coração. Eu gosto muito de ver que Deus chama Abraão para ser o pai de uma nação, e no momento não existe recurso de mídia para poder falar de quantidade, ou da quantidade que Deus estava querendo dizer o que Abraão ia ser. Abraão era um homem já para lá da terceira idade, muito bem sucedido na sua história pessoal, na sua gestão. Mas Deus então chama ele para algo que é além dele. Todo mover de multiplicação na vida de um cristão, de um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai além da estrutura pessoal dessa pessoa. Nós temos uma estrutura pessoal, mas veja que o Abraão ele questiona: eu não tenho estrutura pessoal para ser pai de uma nação, eu vou tentar encontrar um caminho alternativo. E Deus disse: não, eu estou mexendo na tua estrutura pessoal. E diz: você vai ser pai de uma nação. Eu creio que é algo que o Abraão nunca nem sonhou. A dimensão de ser pai de uma nação é algo que ultrapassa o que significa ser pai de uma família ou de um clã, como funcionava a estrutura social dos dias de Abraão. O clã era um sistema patriarcal. Abraão, ele recebe essa direção e ele passa então a realmente a viver e pensar como o pai de uma nação. Se você voltar um pouco, você vai encontrar no capítulo 16, capítulo 17, no capítulo 16, o processo agora de falar com Sara, que ela vai ser mãe de uma nação. E a princípio ela não acredita. A princípio ela ri. E o anjo diz: você riu. Você riu. Você não acreditou. Tem um mover de Deus aqui. Não duvida.
É interessante como Abraão, no seu coração, a multiplicação já tinha nascido. Eu falo que, eu já ministrei há algum tempo sobre isso aqui. Nós precisamos de uma nação de Abraãos e de Saras. Deus pega Abraão e diz assim: sai da tua tenda de noite comigo. Olha para o céu, olha as estrelas. Você pode contar as estrelas? E Abraão diz: não, é impossível. E aí então o Senhor diz: a tua descendência vai ser desse jeito, como as estrelas do céu, que ninguém pode contar. Pega a areia da praia na mão. Você pode contar os grãos de areia na mão? Não. A tua descendência vai ser assim. E aquilo entra no coração de Abraão. A multiplicação começa a brotar no coração dele. E aí então ele começa um processo muito interessante. Você vê que o coração dele, no capítulo 14, 15 de Gênesis, e eu estou indo em Gênesis, depois nós vamos para o Novo Testamento, acontece um problema grave na história da família de Abraão. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, ele leva junto o seu sobrinho, leva Ló, leva alguém da família. Deus tinha dito: sai da tua casa, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Mas ele tem um coração agregador, ele acaba levando Ló, que é o seu sobrinho. Isso dá problema depois. E acontece um fato interessante no capítulo 14, que algo que era uma prática infeliz, mas comum da época, era o sequestro. E sequestram o Ló com tudo que ele tem. Então Abraão agora vai atrás. Vai para resgatar o seu sobrinho. Interessante que ele tem dentro da sua casa, no momento de crise, você vai encontrar no capítulo 14, versículo 12, 13, 14, 318 homens criados na sua casa, armou os 318 para ir lá e resgatou o seu sobrinho. E o texto é interessante, ele usa uma frase muito abrangente, né? Diz assim que gente que foi criada e que comia na mesa dele. Uau! Uau! Hoje, quando vivemos um tempo de desagregação familiar, nós não conseguimos imaginar alguém que tem as suas expensas, que tem a sua volta, que caminha junto, 318 homens dispostos e preparados para ir para a guerra, porque no resgate eles se arriscaram, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Ele era um homem que agregava gente à sua volta, que acreditava na multiplicação. Ele era um paizão, era alguém capaz de chamar gente para socorrê-lo no momento de crise, e tem mais de 300 para ir, para se arriscar. E isso não é fruto do momento da crise, isso é fruto do dia a dia já na sua história. Eu imagino, eu ia fazer a conta, né? Você sabe quanto arroz, 5 quilos de arroz, 5 quilos de arroz atende pessoas? Nós fazemos retiros, né? Eventos. E aí você pega 5 quilos de arroz para atender quantas pessoas? Quanta gente come, você pode alimentar com 5 quilos de arroz? Quem é que sabe aqui? Vamos ver. 4 pessoas em casa. Você usa o quê? Uma xícara? 2 xícaras, pastora Cláudia? Uma xícara de arroz para 4 pessoas. Para uma refeição. Para uma refeição. Então, se você põe 300, né? Se você pegar em xícara, né? Vai dar muita xícara, né? Agora, então, você imagina se colocar um pedacinho de qualquer coisa aí no feijão. Quanto vai de feijão, quanto que vai de carne moída? Se for carne moída e salsicha só, para 318, uma salsicha para cada um, 300 salsichas, cada refeição, o negócio era a louça para lavar de 300, isso porque eram os homens, né? Os homens que saíam, que foram à guerra, junto com Abraão. Mas, se você quer ser pai de uma nação, tem que estar disposto a ter uma mesa grande. Tem que estar disposto a ter um fogão onde cabe panelão. Tem que estar disposto a ter um carro onde tem porta-malas.
E tem que pôr uma carretinha atrás ainda. E tem que pôr aquele caroço em cima do carro ainda para carregar as coisas. Porque é muita coisa, é muita gente. Nós vivemos um tempo onde as coisas estão sendo cada vez mais minguadas, onde está se desagregando, onde não se tem fé de que Deus vai suprir, vai prover. É melhor ficar com o pouco, com o menor. Qualquer processo, qualquer ato de crescimento, de multiplicação ou de desdobramento, já se levanta o pelotão dos fariseus para perguntar: para que isso? Por que isso? Que necessidade tem? Quando você para pensar a quantidade de gente que foi alcançada em retiro de homens, de mulheres, de casais, quantas famílias, o retiro de casal no final de semana não conserta um casamento. É mentira do diabo, porque muito casamento foi salvo em um final de semana, em um retiro, foi a última chance, Deus moveu ali e aquela família não se desfez. Ah, mas teve um monte que se desfez. Teve, mas teve um monte que foi salva. E quando você começa a enxergar o que tem de bom em Deus, você começa a ver que Deus está presente. Quanta gente se converteu? E num retiro de homens, quantos homens, mesmo aqui da igreja, que foram tocados profundamente, e um retiro de homens, e assim por diante. Um culto, uma reunião onde 70%, 80%, 90% disse assim: eu acho que isso não valeu a pena. Mas 3, 4 pessoas, e a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. Uma. Se uma alma foi alcançada e 1000 pessoas trabalharam, valeu e não chegou nem perto ainda. Isso é a grande verdade. O coração tem que ser um coração de multiplicação. Tem que acreditar no desdobramento. Eu fiquei imaginando Sara. Eu não sei quem é que cozinhava para esse povo todo, mas todo dia tinha que cozinhar. Porque eu parei para pensar uma pergunta, uma reflexão para você. Por que sequestraram o Ló? Porque os 318 estavam na casa de Abraão. Quero ver quem é que ia na porta de Abraão para sequestrar, para roubar uma galinha. Tem 318 homens lá, pronto para puxar da espada. É melhor não se meter. Agora o Ló estava sozinho. Primeiro eu, depois eu, 5 vezes eu, depois os outros. Ele era alvo. Ele era vulnerável. É mais fácil pegar alguém que anda sozinho. É mais fácil pegar alguém que está desagregando. O que a Bíblia diz? Que uma brasa fora da fogueira apaga. É a grande verdade. Ninguém foi lá em Abraão lá. Até podia passar de longe e dizer assim: tem umas ovelhas gordas lá, olha. Tem uns bichos bons lá, tem umas galinhas gordas que põem 2 ovos por dia. Vamos lá, nem raposa chega perto. Todo dia de manhã, na hora de buscar pãozinho, na hora de fazer o cuscuz, na hora de colocar o café com leite, era de panelão, era de litro, era de tacho. E alguém podia pensar assim: ai, quanto trabalho! Quem estava escalado para lavar louça podia dizer: ai, quanta louça! Olha a pilha de louça! Mas por isso que o inimigo não aparecia nunca. Porque tinha um exército ali disposto. Agora o lugar está mirrado, minguado. Até o que não tem acabava sendo tirado. Misericórdia. Precisamos tomar cuidado, né, irmãos? O Abraão vai no resgate do seu sobrinho, traz tudo de volta. Porque tem gente junto. Tem que multiplicar a quantidade de intercessores. Tem que multiplicar a quantidade de músicos. Para isso tem que estudar. Tem que aprender música. Tem que aprender as coisas. Tem que renunciar um tempo livre, um pedaço do tempo livre para poder se especializar. Qualquer um que vai para uma escola, para uma faculdade, fazer um curso, tem que reequacionar a sua história, a sua vida. Qualquer um que quer multiplicar alguma coisa, tem que reestruturar toda a sua conduta. Essa é a grande verdade. Multiplicar o quê? O que nós precisamos multiplicar? Multiplicar o seu estilo de vida, a sua conduta. Isso é discipulado. A sua conduta multiplicada
é bênção. Porque é gente que pensa que nem você, que ora como você, que reage como você, que fala como você, que ora como você. Glória a Deus. É falando aqui na bênção porque você é top de linha. Você vale a pena ser reproduzido. As coisas que você fala, as coisas que você pensa, vale a pena ser reproduzido. Joia? É. Creio que sim, pela fé, em nome de Jesus. Reproduzir o seu temor de Deus. Deus não vai precisar gritar da sarça, não pisa aqui, porque é terra santa. Quem foi que discipulou Moisés? Foi o próprio Deus. Ele não sabia não. Depois ele ficou bom, mas ele era ignorante. Ele ignorava fatos primários e básicos. Não pisa na glória, na santidade de Deus. Ele já ia pisando quando Deus gritou, não pisa. Ele pede para ver a glória de Deus. Ele não sabe que, como ser humano, ele pediu algo que ultrapassa a estrutura do ser humano. Deus diz, homem nenhum vê minha face e continua vivo. Você vai me ver, mas você vai ver a minha bondade pelas costas. Não vai ver a minha glória, você vai ver a minha bondade. O Moisés estava acostumado a ver a glória do faraó. Um soberano, prepotente, arrogante, que achava que era Deus. E aí então o Moisés, com um parâmetro completamente equivocado, distorcido, quero ver a glória de Deus. Que glória! Você vai ver a bondade de Deus. Isso que você vai ver, Moisés. Foi isso que Deus disse para ele. Ele não tinha noção. Ele não tinha noção. Mas a partir do processo de aprendizado, discipulado que Deus fez com ele, ele multiplicou os líderes. Tinha um Josué, que andou 40 anos do lado dele. E quando ele vai embora, Josué assume. E Deus diz, Josué, ser corajoso, forte, porque como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Multiplicou um homem que encarou a batalha. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Multiplicar o respeito por Deus, multiplicar a sua integridade, multiplicar a sua forma de discipular, multiplicar a sua família, multiplicar o seu ministério, e aí vai. Temos uma lista infindável de coisas, circunstâncias que devem ser multiplicadas. A multiplicação tem que estar no coração do discípulo. Agora vamos dar um salto. João capítulo 14. Vamos para Jesus. Evangelho de João. Capítulo 14. Palavra direta de Jesus. Versículo 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. Isso aqui para mim é multiplicação, é crescimento. Jesus diz isso, aquele que crê em mim fará obras maiores. Isso é multiplicação. Isso é um desdobramento poderoso, irmãos. E quem diz é Jesus. Que coisa, né, pastor Samuel? Agora volta um pouquinho, João capítulo 6. Mostrar um dia de teste. Um dia de ensino. Um dos dias do discipulado de Jesus com os seus discípulos. Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, um mar chamado também de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque vira os sinais que ele operara nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe,
onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-los à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. O Filipe era ligeiro em conta, né? Era rápido em fazer a conta. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmãos de Simão Pedro: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus ordenou: fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os à vontade entre os que estavam sentados e fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aleluia, glória a Deus. Por que Jesus testa os discípulos? Porque é um teste assim, assustador. 5.000 pessoas para comer. É bastante gente. Eu falei do arroz lá para os 318, né? Já é um desafio. 5.000 homens, para dar um pãozinho para cada um, eu não sei quanto vai custar. Quanto está custando um pãozinho, hein? Quanto está uma média? Quanto? R$1? R$1 uma média. 5.000 reais. Para dar uma média sem nada. Seca. Para descer, seco. Mais um pedacinho de pão, um pedacinho de peixe. Se for dar uma sardinhazinha para cada um também, não dá nem para fazer, vamos dizer, vai mais de 10.000 reais para dar uma média e com uma sardinhazinha para cada um. E o discípulo, né, o Filipe, rápido fez a conta, 200 denários, ou seja, o salário de 200 dias, porque um denário era um dia de salário. 200 dias de salário não dá para dar um pedaço para cada um e vai ter fome. É quase que dar a ceia. 5.000 para dar a ceia para cada um também ia dar trabalho, a despesa ia ser alta. Um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva, já ia ser complicado. Então, que prova é essa? O que Jesus está fazendo com eles, né? A luta dos discípulos ali foi com a multidão. Naquele momento eles podiam começar a pensar, é melhor a gente entrar num esquema assim de é melhor qualidade do que quantidade. É melhor ter uma qualidade de alguns discípulos do que ter uma quantidade dessa de 5.000, porque os recursos vão ser impossíveis. Que é uma outra ideia diabólica, né? É melhor qualidade do que quantidade. Não importa quando vem essa distorção na mente, uma distorção perversa, satânica, de que uma quantidade imensa de pessoas estão partindo para a eternidade sem Cristo, irmãos. Um crente, aleluia, você é um crente aqui, o povo de casa diz assim, fala assim, amém, aleluia. Um crente jamais pode sair da boca dele uma blasfêmia maior que essa. Blasfêmia por minha conta, eu falando aqui, por não achar uma palavra mais ofensiva à cruz de Cristo, do que dizer que qualidade, e com aquela expressão de religiosidade, qualidade é melhor que uma quantidade. É claro que depois, nos bastidores, você precisa trabalhar essa quantidade para que eles conheçam Jesus profundamente. Mas aí é nossa responsabilidade. Vou dizer uma coisa para você. Você, eu, ninguém
mesmo o cara mais bacana, mais não sei o que lá, aí, da nova eclesiologia gospel, pode salvar quem quer que seja. O único que pode salvar é Jesus Cristo. É só o sangue de Jesus Cristo. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário por nós. Único Salvador. Aleluia e Senhor. Só Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Só Jesus. Agora o discipulado é por nossa conta. É por nossa conta. Cuidar das pessoas é por nossa conta. Ensinar o caminho é por nossa conta. Confrontar o pecado é por nossa conta. Nós que temos que fazer isso. Essa é a verdade, meus irmãos. E aí o coração tem que estar queimando com isso, a multiplicação. Grande desafio nós temos. Estamos às voltas para a volta de Jesus, para o arrebatamento da igreja. Glória a Deus, aleluia. Então, um tempo urgente para falar do amor de Deus, para acontecer mais vidas sendo salvas e resgatadas por Jesus. Infelizmente, estamos à volta de Jesus. Então vamos subir no monte para orar, para se consagrar. Aí eu fico pensando assim, que ideia disfuncional é essa? Vai subir para se consagrar porque está às voltas de Jesus? Por quê? Porque você não está consagrado? Porque a vida está toda torta? Porque tem um monte de coisa errada? Porque tem um monte de misericórdia? O arrebatamento, irmãos, deixa eu só falar uma coisa para você que está em casa, nós que estamos aqui, e falo também para mim. O arrebatamento vai ser assim, ó, pá! Não abrir e fechar de olhos. Quem não está consagrado, não vai dar tempo de buscar consagração. Quem está meia pedra, meio tijolo, não vai dar tempo de virar tijolo ou pedra, sei lá qual o lado agora. Ovelha ou bode, né? Vamos usar essa aqui. Ou é ou não é, ou está ou não está. O povo da predestinação, da eleição e seja lá do quê, tu se atraca e se vira, meu irmão. Eu sei que eu estou selado com o Espírito Santo da promessa, com o Evangelho de Jesus. E deixa você discutindo a tua teologia, as doidices filosóficas que estão perturbando a mente das pessoas hoje em dia. O arrebatamento vai ser assim, ó, tal. Não dá tempo de nada. Estou falando pastoralmente, sabe por quê que eu estou falando isso? Porque a palavra diz que os pastores vão responder, porque as ovelhas são de Jesus, não são minhas. E eu vou responder pelas ovelhas. E uma das partes pastorais é dizer a verdade. O negócio é assim. E eu estou falando para você, o negócio é assim. Não vai dar tempo. Quando o Senhor vier para levar a sua igreja, é assim, ó, pei. Não vai dar tempo, ninguém vai sentir. Esse negócio de profecia, eis que vos digo que o Filho do Homem já está levantando. Repreenda em nome de Jesus esse espírito de engano. Essa mentalidade de que vai dar tempo de arrumar a casa, porque alguém está dando uma letra, olha, arruma depressa, porque vazou uma informação do trono da graça, porque hoje vaza tudo, mas do céu não vaza nada, Deus é totalmente soberano, ninguém se mete nos assuntos de Deus. Então eu falo para você, e fale para os outros, reproduza isso. Essa mensagem vai ser, depois ela está aí por aí afora, aí no YouTube, esse negócio, mas eu digo, fale você, se um dia convidarem você para pregar na minha igreja, repasse essa mensagem. O pastor Joel falou essas coisas lá, falei mesmo. Jesus vai arrebatar a sua igreja, o seu povo, não sei se é hoje, daqui a 100 anos, ou daqui a 3 segundos, mas isso vai acontecer inexoravelmente, não tem problema, meu irmão, isso é certo. E não dá para arrumar, ou tá ou não tá, essa é a grande verdade. Jesus, olha, coloca os discípulos e dá uma instrução para eles. É a prova. Vocês têm que lidar com a multidão. Você não pode ter medo da multidão. Você não pode olhar para os teus recursos e dizer assim, não tem como. Não sei como que nós vamos fazer. É impossível, não tem dinheiro para isso. Não tem dinheiro para nada do ponto de vista humano, racional. Mas nós temos um Deus que é o dono de todo ouro e de toda prata. E Deus vai nos dar vitória.
quando Abraão crê, interessante, o texto diz assim lá no Gênesis 15, Deus lhe imputou isso como justiça. É porque ele imputou o quê? Que ele creu. Deus falou, vai ser assim, e ele acreditou, e ele embarcou, e ele foi com Deus. Deus disse, é isso, autêntico. Agora você se autenticou como meu filho, como meu amigo, com alguém que anda comigo. Você se autenticou, porque ele entrou no processo. Tem muita gente que Deus falou, mas eu estou levando a minha vida aqui, eu estou tocando o barco dessa maneira, eu estou agindo assim, coisa e tal. E Deus diz, é aqui. Deus falou, é assim. E ele acreditou, ele creu, ele assentiu. E Deus disse, isso eu aprovo, isso eu admiro. Como que é? Tem um louvor, né? Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar, não é? Irmãos, pensa quanto tempo que você não tira o fôlego de Deus com a tua fé, com um ato seu. Quer dizer, uau, uau, né? Não é legal esse louvor? Tirar teu fôlego com minha fé. É onde você joga a tua vida. Assim, ou é Deus, ou é Deus. Ou é o Senhor, ou é o Senhor. E você sai aprovado da prova. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos começam a levantar uma série de impossibilidades. É muita gente, não tem? O outro diz, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso? Isso não é nada. E aí Jesus diz, vocês precisam confrontar a multidão. Vocês precisam confrontar as adversidades pela fé. Não é isso, irmãos? Nós como cristãos, quantos irmãos e irmãs aqui confrontaram adversidades terríveis? Iria Marta aqui confrontou uma enfermidade, uma luta. Glória a Deus, está aí hoje, para dar o testemunho, contar. Pela fé. Quantos irmãos dizem, acabou, agora já era. Todo mundo diz, acabou, já era, terminou, não tem mais chance, não tem mais, já foi. Não, pela fé eu creio, como Jó falou, o meu Redentor vive e eu também viverei. E Deus move. E Deus move, e acontece, você não sabe de onde. Eles não conseguem enfrentar a multidão. A multiplicação, irmão, começa no seu coração. E aí você começa a criar estratégia. Você começa a criar a dinâmica. Você começa a ver com os olhos da fé. É visão de Deus. Jesus manda manda os discípulos fazer algumas coisas. Manda o povo sentar. Porque senão fica andando para lá e para cá, para lá e para cá. Parece o povo da igreja, para lá e para cá. Toma 5 litros de água, mija 8 litros de água. Desculpe, e vai e volta, não para, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Acabou de comprar um carro bacana, está acontecendo culto, ele vai 6 vezes na rua para ver o carro estacionado lá fora dele. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não para. Jesus diz, senta! Senta, aquieta o coração, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Ele diz, senta, manda o povo sentar, manda o povo desacelerar, porque o povo quando está com fome não para, não é? Quando ele está com fome não para, quem tem fome espiritual não para, começa a ficar agitado. Quando, no início do meu ministério, ainda no seminário, eu conheci uma missionária, que trabalhou com orfanatos de crianças em Moçambique na época da guerra, uma brasileira. Muitos anos que não encontro essa irmã. Ela contou um fato assim que naquele dia eu chorei de escutar aquilo. Eles não tinham recursos para alimento das crianças no orfanato. Eles tinham recursos para uma refeição no dia. E eles tinham um refeitório, mas as crianças iam 3 vezes por dia para o refeitório. Café da manhã, almoço, janta. E eles escolheram jantar, que era, passava o dia com fome, mas à noite pelo menos dormia alimentado, que era um mingau, uma coisa assim. E eles iam para o refeitório de manhã e não tinha comida.
Então as tias, o pessoal começava a fazer um culto, começavam a louvar. Você sabe africano cantando, né? Como é legal o louvor na África, né? Pá, e eles dançam e eles cantam. E eles cantavam por meia hora, 40 minutos. E aí depois iam embora. Na hora do almoço, pastor, não, Samuel, não tinha comida. E aí então eles voltavam e passavam mais 30, 40, 50 minutos dançando e cantando no refeitório. E aí iam embora. À noite eles vinham para comer, mas eles cantavam quase uma hora também e depois comiam. E aí perguntou por que fazia isso? Foi porque eles precisavam ter esperança. Quando eles iam para aquele refeitório e cantavam e louvavam, a fome passava. E depois, na hora do almoço, cantava, louvava, adorava, a fome passava. E aí voltavam para comer só à noite. Aquilo foi por um período, depois Deus abriu as portas, as pessoas começaram a saber, Deus começou a mexer e mover corações, e aquelas crianças passaram a se alimentar. Mas, irmão, chega um momento, chega uma hora da tua prova, da tua luta, que você precisa começar a colocar multiplicação no seu coração. E mesmo que não vê, o que a palavra de Deus diz? Que fé é convicção em coisas que ainda não se veem e em fatos que ainda não aconteceram. Glória a Deus, irmãos, vamos começar. Tem que começar pelo nosso coração. O que eu vejo ainda não está aqui. O que eu quero não está na minha mão, mas eu vou começar a viver como se já fosse. Isso é multiplicação. Isso coloca um sorriso no rosto. Isso espanta a depressão, espanta o medo. Isso é coisa tão gostosa. É isso que nós precisamos. Ele pega, senta eles, põe eles sentados. Aí depois, agora dá graças. Essa é a sequência, dá graça, agradece. Mas agradecer pelo quê? Pelo que Deus vai fazer. Agradece pelo que Deus vai fazer. Aí diz, agora começa a repartir os grupos. Repartir por grupos. Foi essa a instrução, a de João no capítulo 6. Reparte por grupos. Todo mundo que se reuniu, alguém vai dizer, são as células, tá bom. Reparte por grupos, porque quando o pessoal senta, aí começa a conversar um grupo daqui, um grupo dali, começa a ter um processo de afinidade, um querer conversar com o outro, falar suas impressões, dizer. Agora, começa a repartir, começa a colocar o pão, porque quando acontece um mover de Deus, o negócio não pode se particularizar, não pode se tornar algo egoísta. Eu recebi de Deus, acabou. Você tem prazer e alegria em compartilhar com o outro, em poder dizer, olha só o que Deus está fazendo aqui. É um processo onde a gente come junto. É o corpo de Cristo. Vamos celebrar no domingo. O que sobrou, ele diz, recolhe. Recolhe. Achei interessante, mas Deus é preocupado com a limpeza do lugar, né? Vai sobrar um monte de casca de pão. O que é? Recolhe. Porque não pode desperdiçar. Aí o Senhor me levou para o texto quando Jesus manda que os discípulos vão de 2 em 2 na missão deles de ir nas cidades, nas aldeias de Israel. E ele diz assim, quando você chegar numa aldeia, numa localidade, você diz assim, a paz do Senhor seja sobre esta casa. E aí fala, se não tiver ninguém digno nesse lugar para receber a paz que você está dando, a paz volta para você. Foi Jesus que disse isso, irmãos. Uau, não tem desperdício. Tudo que Deus multiplica, tudo que Deus faz é precioso. É tesouro de Deus compartilhado. E por último, ele diz, rejeita a glória dos homens. Vê que ele fez o pão, que ele multiplicou, que ele fez aquele milagre, e queriam, o texto diz aqui, tomá-lo à força para fazê-lo rei. Você vê que o pessoal estava determinado, tomar a força para fazer rei. Nunca deixe que decidam por você, que coloquem rumo na sua vida por você. Nunca permita isso. É melhor se afastar. Rejeite a glória dos homens, porque ninguém toca na glória de Deus. A glória do Senhor. Ele rejeita a glória dos homens. Pensar, ter no seu coração a multiplicação, irmão, é mudar a maneira de pensar.
como discipulador, como você vai rever a sua vida, a sua conduta, suas responsabilidades, os seus projetos, os seus planos, a sua agenda. Muda tudo. Nós temos um desígnio. Deixa eu mostrar para você em João ainda. Olha só. Capítulo 15. Olha que coisa linda esse versículo. João capítulo 15, o versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto. E fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em seu nome. Aleluia! Que coisa maravilhosa, Que lindo! Agora, quer ver? Esse versículo, capítulo 15, é fantástico. Olha o versículo 8. Meu Pai, Jesus está dizendo, meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Deis, ele não diz que deis fruto, ele diz muito fruto. Muito. Muito fruto. Puxa vida, impressionante. Dar frutos. Isso é multiplicação. Isso é prosperar. Isso é em frente, isso é crescer. Como eu falei, Abraão, de repente, na hora de comer, 318 homens, fora mulheres e crianças, a quantidade de gente que tinha. Você pode multiplicar no mínimo por 3. Todo dia. Era uma operação de guerra. Talvez aí, vamos dizer, 900 pessoas para comer. Café, almoço, janta, todo dia. O trabalho começa às 4 da manhã. Que maravilha. Você tem um programa. Você tem um projeto. Você tem estratégia, você tem tática. O cara que descasca a batata e a cebola, já inventou uma faquinha para descascar a cebola. Ele já sabe como fazer o negócio. Ele já criou uma estratégia. Ele não fica perdendo tempo. Ele sabe como a importância de treinar alguém, de ensinar corretamente. Coisa gostosa, não é? Coisa abençoada. Jesus diz, o Pai é glorificado quando vocês dão muito fruto. Pastor, mas eu não posso largar tudo, minha história, minha vida, para dar fruto. Irmão, dar fruto é algo natural para o cristão. Eu encontrei alguém, falei assim, você ganhou alguém para Jesus esse ano? Não, eu faço parte do Ministério X na igreja. Eu falei, o que você está querendo dizer com isso? Que porque você faz parte de um ministério dentro da igreja, tem uma função dentro da igreja, você não tem que ganhar ninguém para Jesus, você não precisa ganhar ninguém para Jesus, é outra pessoa, é outro ministério, é outros que tem um dom, porque não existe dom de ganhar gente para Jesus, isso não existe, isso é distorção. Que coisa. Está equivocado no evangelho e no cristianismo. Mas eu não tenho jeito. Irmão, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. O que nós fazemos é sermos usados pelo Espírito Santo e Ele vai nos conduzir. Você limpa o vaso e Deus vai usar o vaso. É só isso. Vamos voltar para o Antigo Testamento. Jeremias capítulo 29. Eu gosto muito de Jeremias, do profeta Jeremias. Capítulo 29 eu gosto bastante. Que eu acredito que tem a ver, inclusive, com o tempo, o momento que nós estamos vivendo hoje. E a carta do profeta Jeremias,
ao povo que está aí, oh meu Deus, deportado para a Babilônia, cativo na Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Temos ministrado muito isso esses dias, falando sobre o livro de Ageu, o livro de Esdras, o livro de Neemias. Que vai ver que o próprio o rei Joaquim também está por aqui, o outro lá era o Joaquim. Vou mostrar aqui para você. Estas são as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao restante dos anciãos dentre os exilados, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso se deu depois que o rei Joaquim, a rainha-mãe, os funcionários do palácio, os chefes de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e os artífices haviam saído de Jerusalém para o exílio. A carta foi enviada por intermédio de Elazafã, filho de Safã, de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, enviara a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que estão no exílio, aos quais deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas, também tomai esposas para os vossos filhos, e dai vossas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali, e não venhais a diminuir. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Glória a Deus. Se você continuar lendo o capítulo 29 todo, é fantástico. Há alguns dias atrás eu conversava com alguém, uma pessoa, e alguém sem a noção real do processo. O processo da pandemia vem, muitas empresas estão fechando, diminuindo, cortando e assim por diante. E funcionários, trabalhadores perdendo seus postos de trabalho. E aí então a pessoa dizendo, tem que processar todos eles para receber e coisa e tal. Eu falei assim, então, mas se o empresário não recebe, não está com o seu negócio aberto, como que ele vai ter dinheiro? Ele disse, mas ele é empresário. Eu falei, acho que você não está entendendo, né? O empresário, ele precisa de ter o seu negócio aberto para gerar dinheiro, para pagar as pessoas e para continuar vendendo, continuar comprando e gerando dinheiro. É um processo onde todo mundo precisa de ter os seus postos de trabalho, ter as suas empresas, ter os seus empreendimentos. Não, empresário é empresário, trabalhador é trabalhador. Eu falei, que Deus liberte a sua mente disso. Porque como alguém pode fabricar dinheiro se não trabalha? E como se ele não trabalha, se o negócio dele está fechado, como ele pode empregar alguém e pagar alguém? Isso não existe, você precisa prestar atenção. E é interessante que aqui Jeremias, nós estamos falando aqui centenas de anos antes de Jesus. Ele vem dizendo, ore pela prosperidade da cidade. Porque se a cidade prosperar, ou seja, se existir uma estrutura econômica, de saúde, de segurança, que melhore, você também melhora. A gente precisa de ter um sistema de saúde que seja compatível, que possa atender as pessoas. Se você chegar lá e falir o sistema de saúde pública, você vai para onde? Mas eu posso pagar convênio. Dá uma olhada como os convênios estão. Chapados. Você espera tanto tempo. Nós precisamos orar para que... Misericórdia. Quantos negócios fechando. Quantas empresas falindo. E aí a pessoa diz, eu só quero saber da bênção sobre a minha vida, que Deus resolva o meu lado aqui. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Essa é uma mente que está perdida. Precisa se reorientar.
Você começa, mas pastor, não vai ter novos céus e nova terra? Claro, mas enquanto isso você está aqui. Enquanto não acontece isso, nós precisamos continuar trabalhando e sustentando e mantendo a estrutura aqui e tendo condições de caminhar em frente. Interessante, ele diz, empenhai-vos pela prosperidade da vossa cidade, aonde vocês estão. E era o exílio. Eles tinham sido levados para lá contra a vontade. E Deus diz assim, muda a sua cabeça, muda o paradigma no seu coração. A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se muda no teu coração, na tua mente, o seu coração, em vez de estar gelado, começa a pegar fogo, e você começa a enxergar, e você começa a ver. O texto diz, empenhem-se pela prosperidade da cidade para onde eu vos exilei, aonde foi que eu coloquei você. Ao invés de você dizer, não tem nada a ver, eu não tenho nada a ver com isso, irmão, um cristão não pode dizer, eu não tenho nada a ver com isso, porque fere o que Jesus falou, que a palavra de Deus diz, nós somos sal da terra e luz do mundo. Pensou que eu ia dizer alguma coisa de política, né, esquerda ou direita? Não! Eu não tenho nada a ver com isso. Como não tem nada a ver? É a vontade de Deus o que está acontecendo. Você acha que é a vontade de Deus que uma criancinha de 3, 4 anos seja abusada? Você acha que isso é a vontade de Deus? Que ideia é essa? Quem foi que meteu na sua cabeça que isso é a vontade de Deus, meu irmão? Eu não tenho nada a ver com isso. Ser sal da terra e luz do mundo não faz parte do teu cristianismo? Porque nessa Bíblia aqui, que a palavra de Deus está. Você precisa ler um pouco mais, eu acho. A gente precisa se reorientar, se reorganizar. Empenhe-se. Comece a orar e clamar. Você está sabendo? Estão roubando todos os fios aqui das vizinhanças aqui. Sobe no poste e arrancam. Foram mais de 12. Essa noite tentaram fazer o da igreja também. Em nome de Jesus, está amarrado isso. Não tem nada a ver comigo. Essa é a mentalidade. Cada dia mais gente na rua, na sarjeta. Dá uma olhada. Cada dia mais a Cracolândia. Tem nada a ver com isso. Você tem um poder da intercessão, poder de Deus sobre tua vida. Quando você clama, quando você fala, o céu se move, o inferno é abalado. Como não tem nada a gente, não tem nada a ver com isso? Temos a ver sim. Eu gosto muito do texto quando o profeta Deus, Eliseu, vai à escola dos profetas, que o rapaz lá não sabe escolher os vegetais e coloca veneno, coloca colossíntidas, que é uma erva brava lá que é venenosa na sopa que o povo ia tomar. E é interessante o pano de fundo, pastor Samuel e o pessoal aqui, é que havia uma escola de profetas no exílio, num lugar muito difícil, numa circunstância muito difícil. Mas alguém resolveu reunir um grupo para ensinar a palavra de Deus, mesmo num momento crítico. Mas que coisa legal, que atitude, que posição, de não montar uma escola aqui. Como uma escola? Está todo mundo na roubada. É a pior crise, é o maior caos. E você quer montar uma escola? Sim. Porque essa crise, esse caos vai passar. Mas lá no futuro nós vamos precisar de homens e de Deus preparados. Já vamos começar a ensinar a partir de agora. Um coração que está cheio de multiplicação. Um coração que está queimando. E aí o rapaz, ele vai procurar vegetais para colocar dentro da sopa e põe veneno, porque ele não conhecia. Talvez a mãe dele não mandou ele no mercado nem na feira, né? Nunca ensinou a diferença de um tomate para um caqui, né? Aí isso é tomate, isso é caqui. É parecido, mas não é igual. Mexerica e laranja é diferente. Isso daqui é um chuchu, isso daqui é um abacate. Parece a mesma cor, mas é diferente. Tem que ensinar, né? Tem que ensinar. Como é que escolhe, né? Como é que escolhe o chuchu? Aí, né, o cara enfia a unhazinha assim na pontinha, né? Não é assim? Mas o rapaz não sabia e traz veneno.
E aí precisa acontecer um milagre. Irmão, a multiplicação, eu fico assustado hoje de gente que não quer aprender e gente que não quer ensinar. Como pensa em multiplicação? Como vai pensar na próxima geração? A próxima geração já vai comprar ovo em pó ou vai comprar ovo fora da casca já? Ou melhor, já compra pronto, porque não sabe nem fritar o ovo, porque ninguém está ensinando. Quando a gente faz acampamento de sobrevivência, leva a galinha para matar. Vamos matar a galinha aí. Aí o pessoal começa a chorar, orar pela galinha, coisa e tal. Não, mas Deus deu esses bichos para a gente comer, é de boa. Aí eu não vou comer. Falei, você não come peito de franga parmegiana? Come? Quem come peito de franga parmegiana? Come a parmegiana de frango? É então. Pensa que nasce na árvore? Alguém, um dia esse negócio aí foi uma galinha com pena andando para cima e para baixo. Tá? Agora é um peito de frango assim, a milanesa, a parmegiana, mas um dia foi esse negócio aqui. Alguém teve que fazer todo o processo até virar só esse negócio com queijo aí na sua mesa. Aí eu não quero nem chegar perto disso. Mas alguém faz todo o processo até acontecer. Assim como muitas outras coisas. Até para você estar aqui hoje, alguém, irmão, caminhou o processo todo com você. Alguém investiu tempo em você. Levou a palavra de Deus para você. Segurou a tua onda, mesmo com alguns tropeções, mesmo com algumas dificuldades técnicas, mas continuou investido em você. E glória a Deus, é isso que nós vamos continuar fazendo. Nós vamos ver a multiplicação. Estamos lançando os alicerces, a estrutura, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar essas vidas que estão aqui. Esses irmãos, essas irmãs. Quero pedir por um mover de Deus sobre cada um agora aqui. Ô Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, nós queremos ter um coração em fogo. O que tem que multiplicar essa é a graça, a alegria, a paz, o ânimo. Mas o que tem que ser tirado do nosso coração e ser multiplicado por zero é a angústia, é o temor, é o medo, é a incerteza. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa. Que vidas agora possam entregar a sua história, a sua vida para Jesus. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, e Deus trouxe você hoje aqui, levanta a sua mão comigo, assim, dizendo, sim, eu nesse momento estou entregando minha vida para Jesus. Estou dizendo, Jesus, a partir de agora, tu é o Senhor e Salvador da minha vida. Peço perdão pelo meu pecado. E me recebe agora como teu filho, tua filha. Sou teu, sou tua. Em nome de Jesus. Abençoo você agora no nome de Jesus. Que venha mover o poderoso de Deus sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Santo é teu nome. E que seu coração saia desse gelo. E venha um fogo de Deus. De multiplicação, de crescimento, de avanço. De crer que vai acontecer algo poderosíssimo de Deus sobre tua vida. E que Deus vai responder. E que portas vão se abrir. E de que você vai continuar semeando. Porque você vai colher. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que você planta, você vai colher. Então nós cremos pela fé dessa maneira. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe você. Pode aplaudir ao Senhor Jesus e dizer, Senhor, nós te damos toda a honra, todo o louvor, toda a glória, toda a adoração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.